Karine e Luana são nossas bolsistas, Wayne. Uhum. Fazem tudo acontecer, são elas que fazem tudo acontecer. Que ótimo, parabéns a elas. Bom, começamos. Obrigada, prazer te conhecer. Luana está aqui? Ainda não entrou, né? Bom, nós começamos a gravação, então dou as boas-vindas a todas as pessoas, à 7ª aula do nosso curso, Psicanálise, Teoria e Questões Filosóficas, curso oferecido pela Universidade Federal de Lavras. Hoje temos a alegria de receber mais um amigo, um colega cuja pesquisa admiro bastante, professor Wayne César Freitas Pinto. Quero agradecer muito a você, Wayne, por sua participação, por sua disponibilidade em vir colaborar com o nosso curso. Quero agradecer mais uma vez a Karine e a Luana, as bolsistas do curso, e agradecer também as pessoas que vieram participar hoje. Como sempre, peço, se possível, para que abram a câmera, para ficar uma interface aqui mais simpática com o nosso convidado. A aula do Wayne tem o tema A Filosofia da Psicanálise no Brasil. O Wayne é professor do curso de Filosofia e do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Conforme lemos na apresentação do seu currículo Lattes, no momento, o Wayne desenvolve pesquisas principalmente em duas frentes de investigação, né? A história da filosofia da psicanálise, sobre a recepção filosófica da psicanálise pelas tradições francesa, alemã, anglo-saxã e brasileira, e uma outra frente de pesquisas que diz respeito à filosofia de Paul Ricoeur, né, trazendo aí artigos e trabalhos científicos relacionados ao pensamento desse que foi um dos grandes filósofos do século passado, né? O Wayne coordena atualmente o GT de Filosofia e Psicanálise da ANPOF, na gestão 2023-2024. Coordena também o grupo de pesquisa Subjetividade, Filosofia e Psicanálise, que é um grupo de pesquisa da Federal do Mato Grosso do Sul, e é membro da Rede Brasil Ricoeur e também da FIOPSICHE, que é a rede de pesquisa em História e Filosofia dos saberes psi e das ciências humanas. O Wayne é autor de vários artigos em filosofia, em psicanálise e em filosofia da psicanálise, dentre os quais eu destaco um artigo que tem o seguinte título: Por uma história e método da recepção filosófica da psicanálise, esboço de um programa de pesquisa, que foi publicado na revista Aurora, em 2021. Como organizador, o Wayne publicou os seguintes livros: A Filosofia de Paul Ricoeur em Diálogo, pela editora FI, em 2020, o livro Subjetividade, Filosofia e Psicanálise, em 2021, pela editora CRV, e também pela CRV, agora mais recentemente, em 2023, o livro que se chama Estudos de História e Filosofia dos Saberes Psi e das Ciências Humanas. Wayne, seja muito bem-vindo ao nosso curso. A palavra é sua, querido. Leia, eu tenho muito prazer em atender ao convite, quero agradecer ao convite que foi feito. Quando li a mensagem, acho que lá, não lembro, em janeiro ou no fim do ano, já não me lembro mais, tinha a resposta pronta, assim, né? Não tinha dúvida nenhuma de que gostaria de participar. Sou entusiasta de ações como esta, viu, Leia? Eu acho que a gente está atrasado no quesito de extensão, então é muito importante um trabalho, né, como uma proposta de um curso como este. Então, muito obrigado pelo convite. Quero também estender o agradecimento à Luana e à Karine que te auxiliam nesse trabalho. Quero cumprimentar aqueles que se matricularam e estão aqui, né, participando do curso. Eu preparei uma aula com muita atenção, com muito carinho para o curso de vocês. Bom, a Leia, então, me indicou, me orientou, que eu teria mais ou menos, né, Leia, 50 minutos de uma exposição, e eu, então, começaria imediatamente explicando um pouco o percurso que eu preparei
para percorrer junto a vocês. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse percurso, antes mesmo de enunciá-lo, é dizer que eu estou considerando muito mesmo, nas escolhas que eu fiz aqui, eu considerei muito essa possibilidade do debate posterior, né? Mais ou menos um tempo igual, de 30, 40 minutos. Então, queria pedir muito a vocês que tomassem notas, que esse debate realmente possa acontecer, porque eu preparei um pouco o meu percurso, confiando muito nisso. Vocês vão ver. Então, eu vou tentar ser muito... Vou evitar, assim, dificuldades maiores, viu, Leia? Justamente para deixar que essas dificuldades apareçam, né, no momento do debate, conforme vocês mesmo forem identificando essas dificuldades. Então, eu preparei um conteúdo muito simples, vocês verão, muito didático, mas não por isso um conteúdo que deixa de ser rigoroso. Então, queria muito dizer a vocês que estou confiando muito no debate que segue. Quer dizer, eu estava preparando e disse assim, bom, vou tirar isso. Poxa, mas isso é muito importante. Aí eu dizia, ótimo, então vou deixar para o debate. É muito importante, vou deixar para o debate. Então, queria que vocês me acompanhassem nesse programa. Bom, de que programa ou percurso se trata, então? Eu queria dividir, então, a minha exposição em 2 momentos e em 3 argumentos, né? Pensei que cada um desses argumentos deve levar aí, será 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos para cada um, e aí a gente fecha no tempo programado. Então, num primeiro momento, eu gostaria de chamá-lo de momento da recepção filosófica brasileira da psicanálise. Esse seria o momento 1. Né? E o momento 2, eu chamaria de momento da proto-recepção ou pré-recepção filosófica brasileira da psicanálise. Vocês vão entender por que eu estou chamando de proto ou de pré-recepção, já, na hora que eu apresentar os argumentos. Então, esses 2 momentos. Um primeiro momento, recepção filosófica da psicanálise. Um segundo momento, proto-recepção ou pré-recepção filosófica da psicanálise. Que é um momento que eu tenho, assim, desejado muito estudar mais, investigar mais, tem chamado muito a minha atenção, e eu não tenho tido tempo, e gostaria de apresentar a vocês, inclusive sugerir a vocês, aqueles que se interessarem, poder aprofundar estudos e análises nesse momento que eu estou chamando de proto-recepção ou pré-recepção. Então, de novo, momento 1, momento da recepção filosófica da psicanálise, momento 2, momento da proto-recepção filosófica da psicanálise. Quais são os argumentos desse momento? Né? Eu disse que preparei 3 argumentos. Então, 2 argumentos estarão no momento 1, esse momento da recepção filosófica da psicanálise. O primeiro argumento é o argumento do desenvolvimento institucional da recepção filosófica da psicanálise. O segundo argumento é o argumento do desenvolvimento conceitual da recepção filosófica da psicanálise. Isso pode parecer um pouco solto demais agora, mas vocês vão ver que tudo vai se encaixar. Então, esses 2 argumentos comporia o momento 1, né? No caso do momento 2, aquele momento da proto-recepção, eu vou apresentar apenas um argumento, que eu o chamaria aqui de recepção intelectual da psicanálise no Brasil. Aí note que eu já não estou falando mais de filosofia, e, no entanto, ainda estou falando de filosofia. Como eu estou dizendo, vocês vão entender isso já. Então, esse é o quadro que eu gostaria de apresentar, assim, o quadro que constitui o percurso que eu gostaria de fazer. Tá claro, né? Às vezes os termos, né, um pouco... Mas eu acho que tá bem claro aqui. Então, bom, eu fiquei um pouco em dúvida, assim... Bom, tô vendo, a Paula está aqui, a Leia, são colegas do GT, eventualmente outros colegas que eu não esteja visualizando, certamente já me ouviram falar sobre isso, né? E aí eu tô no momento, viu, Leia, que eu tô assim, tentando dizer de forma diferente para ver se alguma coisa nova surge, né? Desse dizer de forma diferente. Então, eu queria
inverter um pouco a ordem cronológica desses argumentos, né? Em geral, né, assim, do ponto de vista de uma cronologia mais tradicional, eu começaria com a proto-recepção, depois eu falaria da recepção, e aí a gente chegaria até os dias atuais. Eu queria, a título de exercício metodológico mesmo, fazer o contrário. Eu queria começar de frente para trás. E eu acho que o curso, sétima aula, né, Leia, é uma excelente oportunidade, assim, me dá um ponto de partida de ouro. Porque, justamente, eu gostaria de começar pensando as tendências atuais da filosofia brasileira da psicanálise, e acho que essas tendências têm se descortinado, mais ou menos, nessas 7 aulas que vocês já tiveram, né, a 7ª hoje, e nessas outras que vocês ainda terão. Então, eu vou propor um pouco essa inversão de cronologia, e vou começar da frente para trás, né, nesse argumento da recepção filosófica brasileira da psicanálise. Espero que funcione, é um exercício metodológico. Bom, então, vamos lá, eu começaria com esse argumento. Com esse momento, né, recepção filosófica da psicanálise, pensando da frente para trás, e começaria com um argumento conceitual, então. Vamos logo entrar, assim, com o pé na porta, né? Vamos começar com um argumento, porque, inicialmente, talvez a gente começasse com um argumento institucional, do desenvolvimento institucional, mas isso é basicamente informativo. Então, vamos entrar com o pé na porta e falar do desenvolvimento conceitual, né? E a gente pode aproveitar essas aulas que vocês têm tido aqui. Eu gostaria, então, de começar perguntando, ou refletindo com vocês sobre tendências atuais do que a gente chamaria de filosofia brasileira da psicanálise. Certamente haverá problemas na classificação que eu vou propor, porque não há classificação que não contenha problemas. Alguém vai levantar a mão dizendo, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, e eu gostaria mesmo que alguém levantasse a mão e dissesse o que está faltando, porque justamente a gente vai aprimorando a classificação. Então, nem eu sei, né? A classificação que eu vou apresentar, eu sei que ela está inteiramente incompleta. De todo modo, vou repetir, acho que este curso justamente nos ajuda a, eventualmente, recolocar um pouco e desdobrar um pouco o quadro dessas tendências, né? Então, do ponto de vista conceitual, eu gostaria de dizer que há, pelo menos numa classificação preliminar, 5 tendências principais. O que eu estou chamando de tendências pode também ser entendido como 5 tipos de trabalho que a filosofia no Brasil faz com a psicanálise. Ou tipos de recepção filosófica da psicanálise. Modos de trabalho da filosofia com a psicanálise no Brasil. Eu vou me apropriar para essa classificação de um texto que eu acho muito importante no contexto aqui dessa discussão. Acho que a gente até deu pouca atenção para ele, porque ele repetia uma classificação de uma republicação de artigos, mas é um texto que, pelo menos do ponto de vista do título, é muito comunicativo, né? Em 2005, vou pegar aqui, o Simancki organizou com o Leopoldo Fungêncio um livro cujo título é excelente para a nossa exposição. Desculpa, Freud na filosofia brasileira. Eu acho esse título formidável. O livro não entrega muito no sentido de que ele é uma recolha de artigos já publicados em outros livros, então ele não tem muita novidade do ponto de vista do conteúdo dos capítulos. Mas o Simancki e o Fungêncio fazem uma introdução, uma apresentação a esse livro que é preciosa, viu? E aí eu recorro a essa apresentação para apresentar para vocês o que eu gostaria de indicar aqui como tendências da filosofia brasileira atual. Então, notem, o livro é de 2005, né, certamente há avanços, especialmente nessa última década, né, uma década muito produtiva no mundo, né, enfim, no nosso GT, enfim, né, no campo. Mas eu acho que ainda vale, pelo menos como ponto de partida, valeria. E aí isso também faz uma espécie de memória e homenagem
aqueles que seriam as figuras fundadoras, muitas aspas aqui, as figuras fundadoras desse campo que a gente chama de filosofia da psicanálise no Brasil. Então, eu apresento essas tendências a partir dessa apresentação, chamando cada uma delas de atitude, tá? Então, uma primeira atitude, né, talvez a mais fundadora delas, pelo menos do ponto de vista de gesto teórico, nem tanto do ponto de vista de desenvolvimento conceitual, mas de gesto teórico, seria o que eu tenho chamado aqui, eu vou chamar de atitude Bento Prado Júnior. Bom, vou dispensar um pouco a apresentação. Bento, foi seu orientador em algum momento? Não, né? Foi? Não. Mas você o conheceu, né? É um grande mestre. Sim, exato. Mestre de todos. Um grande mestre da filosofia brasileira contemporânea, um mestre de todos nós, do campo da filosofia brasileira da psicanálise. Depois, aqueles que não conhecem, eu recomendo muito uma pesquisa. Bom, atitude do Bento Prado Júnior, né? Consistiria numa relação indireta com os textos freudianos, concentrando-se principalmente na análise das leituras filosóficas sobre a psicanálise. Em geral, uma crítica de segunda ordem, ou uma crítica da crítica filosófica da psicanálise, na medida em que denuncia os abusos e distorções que a reflexão filosófica frequentemente inflige à psicanálise. Então, essa seria um pouco, essa atitude Bento Prado Júnior, é mais ou menos essa atitude que concentra o momento inicial dos trabalhos de filosofia e psicanálise no Brasil. Já vou trazer mais detalhes sobre isso. Uma segunda atitude ou tendência da filosofia brasileira da psicanálise seria o que a gente poderia chamar de atitude Einstein, que tem a ver, então, com o Bento já falecido, né? O professor Enildo Stein ainda vivo, no Rio Grande do Sul. Seria ele uma espécie de criador dessa tendência de certos tipos de trabalhos trabalhos filosóficos relativos à psicanálise, pautados em certas consonâncias entre o pensamento de Freud e de Heidegger, por exemplo, né? Notadamente quanto à metapsicologia freudiana e as concepções da antropologia fundamental heideggeriana, analítica existencial, homem, modos de ser, e etc. Quer dizer, haveria toda uma tendência de leituras ontológicas da psicanálise, mais ou menos baseadas nessa atitude. Uma outra atitude, e aí eu já vou chamando a atenção de vocês, estou tentando mostrar a diferença de cada uma delas, né? Pelo menos destacar a diferença de cada uma delas. Uma outra atitude a gente poderia atribuir a Gabi Júnior, um outro mestre, agora professor aposentado. O tipo da atitude de Gabi Júnior em relação à psicanálise, um tipo de trabalho que considera a psicanálise desde o ponto de vista geral da filosofia analítica. Dispõe das ferramentas da análise lógica da linguagem, com a finalidade de repercutir qual a teoria da significação é realmente adequada à proposição freudiana. Reconhecimento e crítica ao empirismo e naturalismo freudiano, em favor de uma filosofia da linguagem, para fundamentar a prática interpretativa que define a psicanálise, né? Antes mesmo de ser propriamente uma via de filosofia analítica, a gente poderia dizer que é uma via, assim, baseada na tradição britânica de leitura e filosófica de Freud, etc. Então, essa atitude de Gabi Júnior, terceira atitude ou tendência. Uma quarta tendência, já vai acabando, seria a atitude Monzani, professor Luiz Alberto Monzani, falecido recentemente. Concerne a aplicação, não sem ressalvas, do método estruturalista, tal como preconizado pela tradição francesa da história da filosofia, a análise do texto freudiano. Preocupa-se com a articulação textual dos conceitos, relacionando-os internamente, seja uns aos outros, seja ao conjunto estrutural da obra. Ressalta a especificidade própria da psicanálise como disciplina epistemologicamente autônoma. E, por fim, quinta e última tendência, a atitude de Loparic, professor Loparic bastante ativo ainda, né, representa aí uma boa parcela dos trabalhos de Winnicott no Brasil, baseia-se na apropriação da psicanálise por meio da tradição filosófico-científica alemã,
notadamente em torno da concepção heurística de ciência e do kantismo em Freud. Apropria-se do viés desconstrutivo de Heidegger para criticar e rejeitar o naturalismo freudiano, propondo assim uma alternativa à psicanálise freudiana, que é a psicanálise winnicottiana. Bom, essas seriam as 5, assim, sei lá, atitudes ou tendências fundadoras desse campo. De algum modo, elas orientam ainda muitos trabalhos atuais, quer dizer, muitos dos convidados desse curso, eu suponho, Léa, depois você me corrija, muitos dos convidados desse curso, de algum modo, compartilham mais integralmente ou parcialmente alguma dessas atitudes, mas seria o caso de destacar, por justiça mesmo, pelo menos mais 2, sei lá, semi-atitudes, semi-tendências, eu não sei exatamente onde incluir. Eu estou me referindo aqui exatamente ao que a gente poderia chamar, de algum modo, de atitude Giacoia e atitude Cacciola. São 2 outros grandes mestres, e que tem todo um trabalho de recepção filosófica muito baseado nas recepções de Schopenhauer e de Nietzsche, né, numa interface da psicanálise com Schopenhauer e Nietzsche. Eu acho que eles são os 2 grandes nomes, assim, né, dessa interface. E, né, o Eduardo, nosso colega, vem aí na esteira, né, orientando da Cacciola, agora trabalhando com o Jacó, enfim, o Eduardo Ribeiro. Então, também teria essa tendência de uma recepção muito, né, detida na aproximação de Schopenhauer e de Nietzsche, né? Eu indicaria essa tendência. E aí, se vocês me permitirem ser um pouco mais... Bom, não, eu vou parar por aqui, porque, assim, agora eu começaria a abrir uma série de exceções aqui, em que eu iria abrir uma série de outros nomes, né? Eu não vou fazer isso, de repente no debate a gente pode voltar, se vocês tiverem curiosidade eu posso indicar quais são esses nomes. Mas 2 eu precisaria citar para encerrar essas tendências. Um seria o do próprio Richard Simank, que tem feito um trabalho assim, de fôlego com a psicanálise, né? E o Richard está num momento assim de realmente, né, de uma carreira amadurecida de pesquisa, de pesquisador, e agora está com esse projeto aí de uma coletânea sobre o projeto científico, o projeto de psicologia científica, né? Então, o Richard, ele entraria com uma tendência super atual, assim, mais do que esses nomes que eu acabei de dizer, né? Só que o Richard é muito tímido, ele é muito modesto, ele não aceita isso, ele não se vê assim, eu fico falando para ele fica todo constrangido, mas eu realmente vejo uma verve, assim, muito forte de uma tendência aberta pelos trabalhos do Richard, que valeria olhar. E aí seria trabalhos que vão muito na linha de uma historicização da psicanálise, historicização dos conceitos psicanalíticos. O Richard, né, foi muito próximo do Bento, do Monzani, então acho que ele desdobra e continua um pouco essas 2 atitudes, e ninguém perguntou, mas se eu posso dizer, eu me filio basicamente a essa tendência, a essa escola, assim, né? Bento, Monzani, Richard, quer dizer, hoje eu me vejo, na verdade, muito como uma espécie de continuador ou estudioso de certas vias abertas pelo Richard, muito baseado especialmente no trabalho do Monzani, etc. Então, o nome do Richard eu acho que valeria a pena, assim, né, para chamar a atenção. E um outro nome, que aí também eu chamaria a atenção por de tendências atuais, que talvez fosse o caso até de falar mais de um grupo, não do nome, é um trabalho realizado em torno ali, pelo menos, do Vladimir Safatli ou do Latesfip, né? Um trabalho super importante, envolve uma série de outros pesquisadores, o Safatli e o Dunker, talvez os mais famosos, mas uma série de jovens pesquisadores ali, orientandos do Latesfip, que têm feito trabalhos, assim, excelentes e colocado a reflexão num nível de atualidade que você não encontra em outras tendências. Assim. Atualidade do ponto de vista de literatura, de bibliografia mesmo, né? Então, tem aí o grupo do Latesfip que representaria também uma forte tendência. É claro que essa classificação ela é limitada. Se a gente fosse olhar mesmo, né, talvez olhando aí para o próprio programa de curso que vocês estão tendo, eu poderia supor,
toda uma série de trabalhos muito atualizados, com bibliografia muito recente que tem sido realizado, e muitas portas temáticas têm sido abertas, né? Não consigo acompanhar de muito perto, mas sei, por exemplo, do trabalho da própria Leia, né? Nossa coordenadora aqui, que tem aberto a reflexão para o tema do feminismo, trabalhando com uma literatura, inclusive, americana, né, Leia? E interrelacionando teoria crítica nessa chave, enfim. Então, bom, né, só para vocês verem, quer dizer, além disso que eu apresentei aqui, que talvez é muito mais material de base, né? Vocês podem olhar para o curso que vocês têm recebido e identificar um pouco esse cenário aí de uma comunidade muito viva, muito atuante, muito ativa, né, que tem tematizado desde questões mais tradicionais, assim, né, do ponto de vista da reflexão filosófica, e que tem enfrentado e confrontado questões de ordem ou de natureza mais polêmicas mesmo da nossa atualidade, né. Então, há esse conjunto todos de trabalho que marcaria um pouco essas tendências atuais da filosofia brasileira da psicanálise. Eu pararia por aqui, essa breve apresentação de cenário, para recuar um pouco, quer dizer, a gente está indo da frente para trás, né? Então, hoje, né, a gente está aí na segunda metade do século, e a gente tem esse cenário, então, que eu estou apresentando para vocês, de uma efervescência, de uma atividade muito viva, né, da reflexão filosófica brasileira da psicanálise. E toda essa atividade, de algum modo, tem suas raízes, né, num desenvolvimento que começou pelo menos na década de 80, e, bom, década de 90 e década de 2000 foram 2 décadas muito importantes para que esse quadro todo se conformasse desse modo, né. Então, se é para dar destaque, por exemplo, a certas ocorrências importantes na década de 2000, eu já começaria destacando como fiz esse movimento, né, esse texto de pensar o Freud na filosofia brasileira, do Richard e do Leopoldo, é um trabalho que tem a ver com uma série também de trabalhos realizados no próprio GT, de filosofia e psicanálise, né. O ano de 2000, talvez, a década, né, de 2000 foi uma década assim, de consolidação de muitas novas pesquisas, novas tendências, né, enquanto a década de 90 foi uma espécie de estabelecimento inicial do campo, né. Então, na década de 90, a gente lida mesmo com os trabalhos desses autores, dessas 5 primeiras atitudes que eu desenhei, né. É na década de 90 que surge o nosso livrinho fundador, né, pelo menos simbolicamente fundador, né, esse livrinho aqui, ó, Filosofia da Psicanálise, organizado pelo Bento, Monzani e Osmir, uma coletânea de textos, mas tem uma apresentação do Bento aqui que simplesmente dá a definição de filosofia da psicanálise como a gente compreende. A década de 90 é a década dos trabalhos do Osmir, é a década de trabalhos, né, também de consolidação dos trabalhos do Loparik, do Stein, quer dizer, é uma década muito produtiva do ponto de vista dessa primeira organização do campo, enquanto que a década de 80 é, de fato, a década de surgimento dos primeiros trabalhos de filosofia da psicanálise no Brasil. Então, veja, ó, o que eu tentei fazer aqui é muito rápido, gente, eu estou atento ao relógio, eu estou vendo que estou atrasado, eu tentei, né, bom, aqui eu estou tentando desenhar basicamente, se vocês, 4 décadas, né, então, por favor, tenham paciência aí. Mas a década de 80 é a década em que, de fato, esses trabalhos começam, né, e talvez, tem até um problema em falar isso, depois eu vou dizer um pouco desse problema, mas, assim, talvez, de novo, os 2 trabalhos mais simbólicos, né, desse início é o trabalho do Monzani e o trabalho do Mezan. Bom, o Mezan é um psicanalista bem importante, todos conhecem, talvez o Monzani mais o pessoal da filosofia, enfim. Mas na década de 80, nós temos esses 2 trabalhos aqui, ó. Bom, na verdade, o Monzani publica isso aqui em 89, Freud, Movimento de um Pensamento, que é resultado de sua tese de doutorado em filosofia na primeira metade da década de 80 na USP. E também temos o mestrado do Mezan, Freud, a trama dos conceitos. É impressionante como esses 2 trabalhos dialogam. Os 2 estavam no mesmo período, fazendo o que seriam as primeiras teses de filosofia no Brasil, a respeito de Freud e da psicanálise na década de 80. É por essa razão que a gente tem mais ou menos um marco histórico, né, de início do campo nessa década. Há uma série de inflexões a ser feitas aí, é preciso
desuspianizar a nossa história da filosofia brasileira em vários aspectos. Eu só não tenho conseguido estudar isso, mas estou muito convicto disso. É preciso tirar a nossa história da filosofia, tirar da nossa compreensão de história da filosofia a centralidade da USP, embora isso não deva significar recusar essa centralidade, é absolutamente central. Mas é bom olhar para outros lados, né? Na década de 80, a gente tinha um Lacan sendo inserido na UFMG, a gente tinha o Walter Evangelista traduzindo Althusser na filosofia da UFMG. A gente deveria se perguntar o que estaria acontecendo no Nordeste, a essa altura do campeonato, né? Sobre o que a gente não tem notícia nenhuma. Por falta de foco de pesquisa, eu suponho. Acho que a gente precisaria olhar. O que estaria acontecendo no Sul, né? A subida dos lacanianos da Argentina na segunda metade do século, a maior parte deles acabam ficando por ali. Tem uma série de pequenos elementos da história da psicanálise no Brasil mesmo que mereceria ser revisitada, é nesse sentido que eu quis dizer, né? É preciso desuspianizar essa nossa concepção de história, ou pelo menos é preciso poder olhar para outros lados, e a gente pode se surpreender bastante, né? Para nem mencionar aqui o Rio, né? Que tem um outro tipo de trabalho de filosofia, tem lá, né, o Garcia Rosa, o Pirman e etc. Mas não só desuspianizar, é preciso olhar para outra região que não seja o Sudeste, embora o Sudeste seja central. Né? Um pouco isso. Então, bom, mas esse é o quadro, né, mais ou menos, assim, do ponto de vista de desenvolvimento dessas tendências. Nossa, realmente o tempo é traidor, né, Lélia? Olha só, já... Deixa eu ser um pouco mais rápido aqui. Eu não vou... Esse é o quadro um pouco de tendências teóricas, e agora eu tenho que fazer uma escolha muito difícil, que é aprofundar um pouco esse desenvolvimento conceitual, que é o que eu pretendo fazer, e comentar ao mesmo tempo o desenvolvimento institucional. Eu vou passar muito rápido pelo desenvolvimento institucional, porque ele é basicamente informativo. Pois não, Lélia? Só para lhe dizer assim, Wene, para você ficar super à vontade com o tempo, porque a gente tem alguma flexibilidade com isso também, então... Não, como a gente diz no Ceará. Não, eu te agradeço muito, mas assim, nossa, eu gosto de ter um compromisso para ouvir o debate mesmo. Então eu vou fazer um esforço aqui para realmente tentar, talvez eu passe um pouquinho só. Mas eu te agradeço a gentileza aí. Mas, bom, assim, então, quer dizer, de um lado você tem esse, né, vamos chamar de desenvolvimento teórico, e já eu quero aprofundar um aspecto desse desenvolvimento teórico. Mas deixa eu mencionar antes um pouco esse argumento que eu disse, né, do desenvolvimento institucional. Eu acho isso é importante por diversas razões. Eu não vou apresentar aqui. Mas o desenvolvimento institucional de um campo, do saber desse campo, ele é bem importante. Né? Assim como é importante um curso de extensão como esse. Isso tem um valor institucional muito grande. Tá? Então, do ponto de vista institucional e do desenvolvimento da filosofia brasileira da psicanálise, eu chamaria atenção primeiro para isso, assim, né? Os trabalhos em filosofia da psicanálise. Então, já mencionei, esses trabalhos surgem, assim, né, os primeiros trabalhos surgem na década de 80 no Departamento de Filosofia da USP. Aí aqui eu vou começar a soltar algumas provocações. O Mouzani é orientado na USP pela Madalena Chauí, nossa grande mestra aí, né? Filósofa viva, muito atuante, etc. E sempre, viu, Leia, depois no debate você me traga alguma notícia nesse sentido e até me corrija se for o caso. Mesmo agora eu acho que, né, nessa feliz onda de trabalhos que relacionam o problema da mulher, do feminismo e do feminino com a psicanálise, seria muito importante a gente voltar para a repressão sexual, essa desconhecida da Madalena Chauí. Eu já fiquei dizendo isso para algumas alunas que se interessam pelo tema, eu sou super curioso nesse texto, eu sei que tem uma base ali de uma certa erótica espinosista, etc., mas é muito difícil não imaginar que não tem uma psicanálise de fundo ali. O livro é de 84, a Madalena está orientando o Mouzani. Então, um bom trabalho de filosofia da psicanálise que tomasse esse texto com uma análise, sei lá, um TCC, um mestrado, qualquer coisa, valeria muito a pena. Depois, Léa, você me dá notícia se tem, se eu nunca vi e fico insistindo. Então, veja, né, tem essas coisas institucionais mesmo, né, e a Madalena Chauí naquela altura, eu não sei quando ela foi secretária de Cultura lá do Estado, mas já era, né, uma intelectual, assim, consolidada, um nome forte, grande da filosofia brasileira,
Então, isso mostra um certo prestígio filosófico dado à psicanálise, que é bem importante ressaltar. Além disso, a gente teria, sim, a criação do programa de pós-graduação em filosofia da UFSCar, o primeiro em filosofia, até uma linha específica para a relação entre filosofia e psicanálise, né? Ele casa um pouco ali com o programa de teoria psicanalítica da UFRJ, que também é o primeiro da mesma natureza, em teoria psicanalítica, não exatamente filosófica, mas seria muito importante lembrar que quem está por trás daquele programa é o Birman e o Garcia Rosa. O Birman fez, na década de 80, sua tese em filosofia no mesmo departamento de filosofia que o Mezan e o Monzani. Então, esses cruzamentos institucionais são muito importantes. E o Garcia Rosa tem uma verve... Bom, basta abrir qualquer livro do Garcia Rosa, você vai ver que, além de literato, ele tem uma boa verve, formação filosófica, né? Aquele clássico introdutório, Freud e o Inconsciente, eu acho, uma boa introdução filosófica ali do Freud e tal. Então, você vê, tem ali, né, o programa de teoria psicanalítica da UFRJ, logo na sequência viria o surgimento do nosso GT de filosofia psicanalítica, que acabou de comemorar 20 anos, 22 décadas já de GT, que tentou aglutinar esses pesquisadores, da criação do GT, criação de revistas, né, específicas de filosofia da psicanálise no Brasil. A gente tem, a que se manteve é a do Natureza Humana, né, Revista Internacional de Filosofia e Psicanálise, coordenado ali pelo grupo pela tendência do Loparic, etc. Mas a gente teve, por um período, a Adverb, organizada pelo João José, o nosso outro colega, que... Enfim, então a gente tem revistas específicas de filosofia. Então são marcos, vou parar por aqui, são marcos institucionais importantes do campo, né? Para não dizer que esses programas formaram uma série de pesquisadores, mestres e doutores, que hoje são professores e pesquisadores, uma série de programas. Então, quase como aquele esquema de pirâmide, assim, a coisa foi se expandindo, de modo que a gente tem hoje filosofia, pesquisas e trabalhos de filosofia da psicanálise em todas as regiões do Brasil. Absolutamente. Norte, Sul, Centro-Oeste, em todos, tem algum pesquisador em programa de pós-graduação, em filosofia, que atua na área, quer dizer, então é um campo realmente muito consolidado, muito firme, né, institucionalmente, e que tem muito a dizer. Bom, aí partindo agora para esse desdobramento mais conceitual específico que eu gostaria de fazer. Não pode existir... Por que eu insisto assim, um pouco na importância do desenvolvimento institucional? É porque ele é uma espécie de evidência para mim. Não pode existir um desenvolvimento institucional tão robusto como é esse do campo de trabalhos de filosofia da psicanálise no Brasil, sem que seja acompanhado, igualmente, de trabalhos robustos no campo. É uma contradição haver um desenvolvimento tão robusto e que a produção acadêmica, científica desse grupo não acompanhe. Então, a gente olha para o desenvolvimento institucional e vê com facilidade, e aceita com facilidade. Mas quando a gente começa a falar de um desenvolvimento conceitual tão robusto, aí as nossas desconfianças, baseadas, entre outras coisas, numa série de complexo de vira-latas e etc., começam a jogar dúvidas. Será que nós somos mesmo, Enio? Então, será que a gente conseguiu mesmo produzir alguma coisa assim de realmente relevante, né? Especialmente se a gente compara com o cenário internacional e etc. Bom, eu estou cada vez mais convencido disso, tenho tentado discutir isso. Eu sei que, assim, às vezes as coisas que as minhas demonstrações não são tão boas, né? Mas a minha convicção é muito grande. Mas é verdade, a gente não vive só de convicções, então eu preciso aprimorar essas demonstrações. Eu gostaria de demonstrar um único aspecto desse desenvolvimento conceitual mais robusto, no qual eu enxergo uma característica de originalidade de produção do nosso campo e da filosofia brasileira da psicanálise. Eu poderia pular essas ressalvas, mas tenho o que fazer. É só um aspecto dentre vários possíveis, de outros referenciais que a gente poderia tomar. O nosso campo tem a beleza de ser muito diverso, de ter trabalhos assim, de várias tendências. Então, certamente, há muita originalidade circulando entre nós, mesmo que a gente não reconheça ou não saiba. Eu queria apresentar só um, e assim, vou apresentar preliminarmente, tá? Que é um que eu domino mais, que eu pude estudar mais, e etc.
E vou apresentar a título de exemplo mesmo, a título de ilustração, que é o que eu tenho chamado, inclusive eu acabei de publicar um artigo sobre isso, que teve a felicidade de ser publicado aqui no Brasil e traduzido para o francês. Então, olha, a gente já tem, né, essa reflexão já está circulando, né, em outros cenários. E eu tenho chamado esse modo ilustrativo de caso Monzani, assim, né, caso Monzani. Então, eu vou apresentar aqui só um breve aspecto muito rápido pelo menos de um movimento, assim, de originalidade, tal como eu vejo, né? Bom, então, esse aspecto é o seguinte, deixa eu abrir aqui o arquivo. Bom, primeiro eu deveria poder desenhar para vocês o que eu defendo como que seria uma espécie de noção epistemológica monzaniana da psicanálise, porque eu vejo aí já um traço de originalidade nessa noção. Isso eu não vou fazer. Posso comentar no debate. Eu queria partir logo para uma espécie de caracterização de modos dessa epistemologia que salientam mais imediatamente esse caráter de originalidade que eu estou querendo destacar aqui. Tá? Então, depois a gente volta no debate para essa noção da definição. Bom, então, basicamente, se trata de afirmar o seguinte, né? O Monzani teria uma noção muito refinada de epistemologia da psicanálise, noção sobre a qual a gente pode conversar depois, e dessa noção muito refinada, ou esta noção muito refinada, poderia ser sintetizada em 3 modos principais de trabalho. E eu gosto dessa palavra, modos de trabalho, porque vocês vão notar, eu estou falando de método aqui. Né? Então, essa epistemologia muito particular e refinada a qual eu me referi, ela poderia ser sintetizada em 3 modos epistemológicos particulares. Esses 3 modos caracterizariam, então, essa nova epistemologia, cuja natureza teria o compromisso de fazer uma espécie de, é uma citação que eu vou fazer agora, depuração, elucidação, clarificação e precisão dos conceitos psicanalíticos. Então, uma epistemologia que se preocuparia com isso, com uma depuração, uma elucidação, uma clarificação e uma precisão dos conceitos psicanalíticos. Ora, essa epistemologia, ela surgiria a partir de uma leitura muito rigorosa, muito atenciosa, dos textos freudianos. Bom, essas 3 modalidades, esses 3 modos, poderiam, então, ser sintetizados da seguinte maneira. Um primeiro modo dessa epistemologia seria o que o Monzani chama de uma genealogia conceitual. Do que se trata? De um tipo de trabalho a partir do qual seja possível descobrir, demonstrar e compreender quais as influências e determinações conceituais que, em alguma medida, estão presentes na constituição mesma do discurso psicanalítico. Então, Monzani dá um exemplo, né? Olha, a gente poderia retraçar toda uma trama conceitual que levou de Charcot a Freud com relação ao problema da história. Ou então, tentar examinar como certas redes ou grades conceituais, por exemplo, os ideais científicos de Helmholtz, Fechner, Buchner, que seguramente Freud conhecia, influenciaram a ótica freudiana na sua leitura dos fenômenos psicopatológicos. Então, quer dizer, isso é um trabalho de genealogia conceitual, né? Montar essa grade, né, de leitura a partir das quais conceitos chaves da psicanálise teriam surgido. Né? Uma segunda modalidade dessa epistemologia teria a ver com uma abordagem de ordem estrutural. Aí sim é um trabalho que consiste, né, eu vou citar aqui o Monzani, que consiste em tomar a teoria psicanalítica como uma rede discursiva,
tratá-la como um tecido de significações que vale a pena ser explicitado, comentado, discutido e interpretado. Fim de citação. Nesse caso, a verdade da doutrina importa menos que a movimentação interna dos seus conceitos, as suas nuances, a alteração, abandono, retomada no próprio interior da obra. Qualquer um que lê 2 textos de Freud já sabe que o Freud joga muito com essa coisa de retomada, né, de sobreposição de conceitos, etc. Monzani sugere como exemplo aqui o caso clássico da teoria da sedução, do complexo de Édipo, da pulsão de morte. Em todos esses casos, trata-se de conceitos que estruturam em cadeias de desenvolvimentos teóricos que sempre nos levam mais adiante do que geralmente se supõe, ou para bem antes de suas próprias formalizações. Por fim, uma terceira característica ou modalidade dessa epistemologia seria propriamente o seu caráter epistemológico, ou de validade científica, né? É um tipo de trabalho que se enraiza na abordagem estrutural que o antecede, mas que parte, na verdade, dessa ideia epistemológica de que, eu cito, cada disciplina produz um determinado saber que tem seu contorno e sua especificidade própria. Consequentemente, um trabalho que visa examinar e demarcar o conjunto de critérios próprios e específicos da validação da disciplina em questão. E qual é o critério, a ideia de verdade, que daí pronto. Em resumo, então é uma epistemologia que pergunta pela gênese do conceito, pela estrutura do conceito e pela epistemologia do conceito. Vou parar por aqui. Depois a gente pode discutir, tem uma série de questões e problemas que se misturam aí. Eu estou fazendo agora uma nova pergunta, saber o quanto essa epistemologia do Monzani não está próximo do que a gente tem chamado de epistemologia histórica, do Canguilhem, etc. Tem um material sendo pensado nessa linha, ou de uma epistemologia geral francesa, porque aí está o ponto, né? Mostrar em que medida o Monzani não só reproduz a epistemologia francesa, mas faz com que essa epistemologia avance. E eu tenho assim, reunidos alguns argumentos que corroboram a tese de que há avanço. Enfim, então, depois a gente pode retomar isso. Bom, gente, eu terminaria aqui os 2 argumentos do primeiro momento, né, esse momento de recepção filosófica da psicanálise. Espero, francamente, que eu esteja sendo muito claro, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Então, por favor, dei uma... Né, se tiver alguma coisa muito obtusa, assim, muito obscura, vocês se manifestem, senão a gente já parte para o debate. Então, bom, tendo feito isso, né, esse cenário que eu tentei construir dessa maneira um pouco invertida, né, partindo de tendências atuais, a gente foi até a década de 80, né, isso foi a primeira coisa que eu fiz, mostrei um certo desenvolvimento institucional, quis mostrar como esse desenvolvimento institucional é acompanhamento de um desenvolvimento conceitual original, e quis demonstrar, pelo menos elementos, vamos ser bem modestos aqui, pelo menos elementos de que é possível avançar num tipo de pensamento que identifique uma certa originalidade da produção da filosofia brasileira da psicanálise. Então, eu me dou por satisfeito, mais ou menos, com essa primeira etapa. A segunda etapa, ela vai ser mais rápida, acho que eu tenho uns 10 minutinhos ainda, acho que vai dar tempo. A segunda etapa, ela tem a ver com uma daquelas coisas que, quando você está fazendo pesquisa... É muito curioso essa vida de pesquisador, assim, sei lá, das ciências humanas, eu acho, né? Porque você está fazendo uma pesquisa, você, né, procura estar sempre, né, focado no campo, no objeto da pesquisa, mas você é puxado por uma série de elementos sedutores, né, que chamam sua atenção para outras áreas, para outros campos, para outros tipos de trabalho. Então, foi uma experiência que eu tive durante a produção da minha tese, que já conta aí com... Nossa, 8 anos, olha, quase uma década de tese defendida. E aí sabe aquela coisa que você deixa para depois, assim, e tá para depois até hoje, porque eu nunca tive tempo, mas queria chamar a atenção de vocês rapidamente. Uma coisa é a gente pensar a recepção filosófica da psicanálise do ponto de vista formal, né, de dizer, olha, tem aqui um programa de pós-graduação em filosofia que admite pesquisas nessa área, e aí você tem um marco inicial.
Outra coisa é você se perguntar por uma recepção intelectual da psicanálise que, sem deixar de ser filosófica, né, não é do ponto de vista formal ou institucional. Então, vamos só esclarecer o argumento. Seria muito bom lembrar que a gente, no Brasil, né, nós somos, assim, profissionais acadêmicos desde a década de 30, apenas a partir da fundação ou da USP. Quer dizer, a USP acabou sendo, embora já houvesse universidades federais antes da USP, e a USP ficou sendo esse grande modelo de modernização, de profissionalização da vida acadêmica no Brasil. Mas a pergunta é, então, quer dizer, havia filósofos no Brasil antes da década de 30, né? Antes de haver, né, formações mais seculares, né, secularizadas, mais laicas, né, de formação. Havia a figura do sociólogo. Quer dizer, a pergunta aqui é pela figura do intelectual brasileiro, né? E a pergunta é pela presença da psicanálise neste cenário. Portanto, inclusive, antes da profissionalização da universidade brasileira. Por isso, a noção de proto-recepção ou de recepção prévia. E aí, no trabalho de pesquisa, eu me deparei com umas descobertas assim, que foram muito especiais para mim, eu queria compartilhá-las com vocês. Então, desenhando mais ou menos o cenário, a gente tem, formalmente falando, filósofos, sociólogos, historiadores, literatos, etc., no Brasil, pelo menos do ponto de vista profissional, desde a década de 30, 40, as primeiras turmas formadas pela USP e tal. Antes disso, o que você tinha era uma institucionalmente, né, politicamente, culturalmente, era a figura do intelectual brasileiro, que, em geral, no período, era médico, advogado ou padre. Eram mais as figuras da intelectualidade brasileira, né? Alguma economia aí no meio e tal. Bom, então, o que acontece, né? Como é que se dá a recepção intelectual da psicanálise no Brasil? Aqui está o meu ponto de interesse que eu queria compartilhar com vocês e convidá-los a olhar também para essa proto-história. É muito curioso. Vejam vocês, né? Por exemplo, nas minhas pesquisas eu descobri esse autor aqui, a capa está ruim, mas isso aqui é um livro de 33, um autor chamado Almir de Andrade, que era um desses intelectuais enciclopédicos brasileiros, né? Historiador, economista, sociólogo ao mesmo tempo, etc., sem se atribuir esses termos. E em 33 ele publica um texto cujo título é A Verdade contra Freud. Eu sei que o tempo se arrasta, mas eu não consigo resistir à leitura de um parágrafo, só para vocês pegarem o tom do negócio. O livro que ora apresentamos, acerca da doutrina de Freud e do seu fracasso como ciência, e também como filosofia, tem um sentido que vai muito além da simples crítica dessa doutrina. Com o presente estudo sobre Freud, sobre os seus erros, sobre o seu esforço ingrato de mistificação da verdade, nós inauguramos uma campanha em prol da renovação da cultura, na qual o nome de Freud apareça apenas incidentalmente, como hão de aparecer outros e outros. Freud é talvez o mais radical e o mais intolerante dos inovadores do presente, o que aspiram a ser os únicos detentores da verdade. O inovador mais radical, o destruidor mais apaixonado, aquele a que mais audaciosas pretensões alimentou. Moral, justiça, religião, sociedade, filosofia, educação, psicologia, psiquiatria, arte, ciência, tudo passou pela pena de Freud e dos seus discípulos. Tudo foi por ele transformado e modelado na forma de sua doutrina. Nada escapou à sua fúria de destruição. Nada ele poupou no seu delírio de inovar. Gente, isso aqui é um orgasmo, ler isso aqui, porque, bom, primeiro tem a ver, na maior parte, não só no Brasil, né, uma espécie de primeira recepção que o Freud recebeu, inclusive na Europa, é essa recepção moralista. Assim. Tá todo mundo preocupado que a peste chegou e que, nossa, agora, né, acabou nossos valores e tal. Então, veja, isso não é exclusividade brasileira, né? O Freud foi recebido assim na Europa também. Outra descoberta, desculpa, muito especial que eu fiz. Então, você vê que esse discurso de psicanálise e ciência, livro negro da psicanálise,
Isso não tem absolutamente nada de novidade. Eu estou te falando de um texto de 33, brasileiro, que acusa o fracasso do Freud como ciência, como filosofia. Mas se você quiser também uma fórmula mais chocante, nós temos também. Freud desmascarado. Freud, olha, é muito mais chocante que o livro negro da psicanálise. Esse livro é de um autor suíço, um autor assim que gostava de fazer muito biografia intelectual, e publicou na Europa esse texto, né? Freud desmascarado, e que o Almir de Andrade, dada a sua obsessão enorme por Freud, resolveu traduzi-lo em 1948 para o Brasil. A introdução que o Almir faz a esse livro é maior que o próprio livro. Ele estava realmente muito empenhado e muito incomodado com o Freud. Bom, não vou ler porque o tempo se agiganta, mas estou dando aqui um cenário para vocês. Década de 40, isso aqui. Então, veja, Brasil, eu não estou falando da França, eu não estou falando da Alemanha, eu estou falando de produção intelectual sobre a psicanálise no Brasil, década de 30. Só para encerrar aqui o hall de apresentação de textos, olha que coisa mais curiosa. Um textinho chamado simplesmente A Psicanálise, de um autor chamado Paulo Sivek. Paulo Sivek é acho que um padre da Gregoriana de Roma, que vinha ao Brasil dar aulas na PUC de São Paulo e do Rio. E ele é um filósofo relativamente conhecido na Europa, tem um trabalho sobre o problema do mal e etc. No Brasil, não na Europa, ele resolveu escrever um panfleto, um livro sobre a psicanálise. Notem, isso é muito importante. Esse livro não tem tradução na Europa, nas obras do Paulo Sivek. É um livro que pertence a nós. Ele produziu no Brasil e ficou no Brasil. E, bom, também um pouco desse tom, né, da recepção do que a psicanálise representa para os nossos valores culturais, morais, etc. Então, uma preciosidade brasileira. Aqui, então, esse texto é da década de 40. Ora, já estou terminando. Nós sabemos... Então, eu estou mostrando esses autores aqui, eventualmente... Jamais vocês ouviram falar sobre isso. Isso aqui é realmente coisa assim, de preciosidade, de relíquia de pesquisador, viu, gente? Mas mais que isso, certamente vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma certa recepção que o modernismo brasileiro faz da psicanálise, né? Então a literatura entra em cena aí, Paulo Nicéia Desvairada, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, etc, etc. Aqui a gente já tem alguns trabalhos, assim, que faz lá uma recepção, né, etc. Mas notem, a gente está falando aí de 22, né? Década de 20, pelo menos. Eu fico me perguntando sempre, pelo período anterior à década de 20, o que nós temos de recepção intelectual da psicanálise no Brasil? A não ser que eu esteja muito enganado. Uma coisa é você pensar a introdução da psicanálise no Brasil, uma história da psicanálise brasileira ajuda a pensar. Tem a tese daquele autor lá, que agora eu me esqueci o nome, né? Acho que a primeira tese a respeito da psicanálise no Brasil é uma tese de medicina, de um pesquisador baiano, um médico, etc. Como em todos os outros países, a porta de entrada da psicanálise é pela medicina, etc, etc. Mas eu não estou falando dessa recepção da história da psicanálise, estou falando de uma recepção intelectual da psicanálise. Então, seria o caso de perguntar, antes mesmo da recepção do modernismo, que tipo de recepção a psicanálise teve, né, na mão dos nossos literatos anteriores à década de 20? Eu tenho a impressão de que tem alguma coisa, mas nunca encontrei nada. Então, é isso que eu queria dizer, quer dizer, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para essa proto-história, só para mostrar para vocês um campo completamente assim, desconhecido, repleto de coisas a serem pesquisadas, a serem pensadas, de coisas muito interessantes, assim, que mudam. Né? A gente começou a aula falando das tendências atuais. Né? Se a gente sabe e conhece um pouco dessas proto-recepções, isso muda, inclusive, a nossa compreensão dessas recepções atuais. Então, pode ser muito interessante, muito produtivo, pensar um pouco a recepção da psicanálise fora, né, do campo institucional da psicanálise, dos psicanalistas, isso a história da psicanálise do Brasil faz, mas no campo intelectual mesmo. Né? O direito tem uma recepção muito cedo da psicanálise em relação à ciência criminal, à criminologia, sobre o que a gente ouve falar tão pouco, e é tão interessante. Né? Vou citar aqui mais um livrinho, mas esse é mais tardio, da década de 90, né? Isaías Paim,
é um autor importante na formação de tantos psiquiatras brasileiros. Ele faz um esforço nesse livro aqui da década de 90 para mostrar que Freud flerta com o estímulo ao suicídio. Não, é curioso, né? Mas eu vou ler para vocês não acharem que eu estou inventando. A ideia, né, do autor é chamar a atenção para o fato de que vários dos seguidores de Freud, ou vários membros do movimento psicanalítico, simplesmente se suicidaram, e se suicidaram pela influência nefasta da psicanálise. E aí ele cita aqui, né, os nomes de cada um e tal. Né, ó, é muito curioso. Olha aqui, ele até coloca assim, suicidas. Steckel, Taussky, Feden, Silber, Gross, Kahane, Schroeder, Sokonica, Stefan, Rosenthal, Mayer, Peck, Honegger. Intermediação suicida, Karl Abraham. Ele faz até uma classificação. Assassinato suicídio, Helmut. Dependência morfínica, Brunswick. Olha só, os psicóticos, Ferenczi, Reich, Rank, Seaborg, Hamke, Jones, Fenchel e Frink. Então, veja, então tudo isso traz muita informação histórica, intelectual da recepção filosófica da psicanálise. E, de novo, eu acho que isso mudaria a nossa compreensão do tipo de trabalho que a gente faz hoje. E não só mudaria, como poderia, de maneira muito promissora, produtiva, orientar, inclusive, algumas linhas de raciocínio, alguns tipos de problema e etc. Então, eu quis chamar a atenção para essa coisa da proto-recepção filosófica da psicanálise, só para chamar a atenção de vocês, assim, a gente tem tanto trabalho pela frente, há tanta coisa interessante, né, a fazer e a descobrir, né, que valeria muito a pena mesmo se voltar, né, mencionei aqui o texto da Marlene Chauí, mencionei todos esses, né, quer dizer, você tem aí um caldeirão de possibilidades de trabalho, de pesquisa, que constituem isso que a gente chama de filosofia da psicanálise no Brasil. Gente, eu poderia ficar aqui, né, dando exemplos e citando outras coisas curiosas, ou desdobrar alguns argumentos aqui que eu já apresentei, mas eu vou parar por aqui, acho que foi mais ou menos no tempo, né, a gente começou umas 4h15, vou parar por aqui, queria contar muito agora com o debate, com a discussão de vocês, veja o que lhes pareceu aí mais interessante, ou mais obscuro, eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado, Léa, mais uma vez. Muito obrigada, professor Wayne, por essa cartografia nesse campo tão complexo e já tão amplo, né, que é a filosofia da psicanálise no Brasil. Isso nos ajuda muito, sem dúvida nenhuma, a ter alguma orientação. Com licença, pessoalmente. Quero. Obrigada. Meu esposo me trouxe um suco, gente, desculpa. Obrigada. Muito obrigada, isso nos orienta bastante, né? Nos dá algumas diretrizes. Lhe agradeço muito por sua aula, Wayne, e queria dizer assim, deixar o seguinte aviso, que a nossa próxima aula será no dia 3 de junho, com o tema Pulsão de Morte na Psicanálise Lacaniana. Será uma aula apresentada pela psicanalista Lia Silveira. E aí eu vou pedir para a Karine interromper a gravação para a gente poder fazer a nossa conversa.